Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Hoje encerrando as nossas mensagens sobre pastoreio, liderança e oficiais da igreja. Estamos aí na nossa terceira, a partir do próximo domingo nós voltamos à nossa programação normal. Mas é importante, uma vez que tivemos a oportunidade na manhã de hoje de elegermos presbíteros e diáconos para o serviço na nossa comunidade, é importante relembrarmos qual é de fato o coração que um líder, um oficial, ele precisa ter. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa Assembleia Geral Extraordinária aqui na nossa igreja, e nesta oportunidade estivemos aqui elegendo 4 diáconos e 2 presbíteros, sendo reeleitos para presbíteros os nossos irmãos José Roberto e Lucas Iude, e para diáconos os nossos irmãos Marcelo e Eber, reeleitos, e Márcio e Bruno, eleitos aí para diácono. E no próximo domingo nós teremos aí, no momento do nosso culto, a ordenação e também investidura dos nossos irmãos reeleitos e eleitos para os ofícios da nossa igreja. Vamos ler então 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a 4. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia nesse momento. Aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Amém. Somente até aí a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado e santo, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos e agradecemos a ti, ó Deus, e louvamos o Senhor pela tua palavra lida nesse momento e que será exposta, aplicada. Que o teu Santo Espírito nos conduza, abra mesmo os nossos entendimentos para que possamos não só absorver, ó Deus, tua palavra, mas que ela frutifique, que ela se aplique, que ela traga, Senhor Deus, verdades aos nossos corações. Não somente, Deus, ó Pai, para os líderes oficiais aqui presentes, mas para todos nós, que ela seja aplicável nos nossos dias. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Permita-me relembrar aquilo que nós ouvimos nas 2 mensagens anteriores. Nós vimos que a liderança, ela passa pela igreja em entender a sua responsabilidade. Foi a primeira mensagem que nós ouvimos aqui, sobre a igreja e a sua liderança. Qual é a responsabilidade, o chamado da igreja para com seus líderes? Não só no sentido do eleger os seus líderes, mas também no cuidado, obediência e até mesmo exortação, quando necessário, dos seus líderes. Foi o que nós percebemos. Precisamos entender a nossa responsabilidade ao escolher aqueles que irão conduzir. Nós aprendemos também que o nosso Deus é 100% comprometido com a sua igreja. Nós aprendemos na segunda mensagem, onde nós ouvimos sobre Deus e a sua liderança. Deus está 100% comprometido com a igreja. E como Deus demonstra isso? Ele demonstra estabelecendo Ele mesmo os critérios para aqueles que irão conduzir a sua igreja. É o próprio Deus quem estabeleceu critérios. Vimos isso na semana passada. A liderança, ela vem de Deus. E para isso Deus levanta pessoas para serem aqueles que irão conduzir, pastorear o seu povo.
Mas o que é, afinal, um bom líder? O que é ou qual é o coração de um líder? O que realmente define uma boa liderança? Pode ser que alguns vão dizer que um bom líder é alguém visionário, alguém com uma visão além do alcance. Outros dirão que é alguém extremamente capacitado. O cara tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, extremamente capacitado, um especialista naquilo que faz. Há também aqueles que entendem que um bom líder deve ser um motivador, alguém que consegue motivar as pessoas, alguém que consegue contagiar as pessoas, alguém capaz de convencer pessoas a seguirem a sua visão. É bem provável que se você pegar aí livros sobre liderança, você irá se deparar com esses conceitos. E talvez uma das respostas mais comuns que nós temos é que um bom líder é aquele que sabe gerir pessoas. Alguém que sabe administrar pessoas. Mas a pergunta que fica é: será mesmo que essas características são suficientes para definir um bom líder? Onde está aqui o coração do líder? Onde está aqui o coração da liderança? Bom, nós falamos aqui sobre várias questões técnicas. Perceba, alguém visionário, alguém pode ser visionário e ainda assim conduzir pessoas à destruição. Alguém pode ser influente e ainda assim ser egoísta. Alguém pode liderar multidões e ainda assim usar pessoas como ferramentas para os seus próprios objetivos. Nós vemos isso a todo momento. Nós vemos isso na política, nós vemos isso na sociedade. Infelizmente, vemos isso também na igreja. E a história nos mostra isso. A história nos mostra. Talvez um dos grandes líderes da história, Napoleão, foi um grande líder militar na história, um homem admirado por ser inteligente, estrategista, capaz de liderança. No ano de 1812, ele conduzindo talvez um dos maiores exércitos que esse mundo já viu, 500 mil pessoas aproximadamente, ele invade a Rússia. Seus soldados acreditavam nele. Seus soldados compraram a sua visão. Seus soldados marcharam confiando no seu líder. Mas todos eles padeceram no inverno gelado da Rússia. Começaram a morrer de fome. E durante a retirada, ao chegar ali em um dos rios, Napoleão ordena que a ponte ao qual eles usaram para atravessar fosse destruída após a sua passagem. Milhares dos seus soldados ficaram presos na Rússia para morrer de frio, para morrer nas mãos do inimigo. Perceba, Napoleão tinha estratégia, tinha visão, tinha autoridade, ele tinha poder de influência, mas faltava a ele algo essencial: amor verdadeiro pelas pessoas que ele liderava. Faltava coração para Napoleão. Porque perceba, queridos, liderança sem serviço, ela se transforma em domínio. Liderança sem compaixão se transforma em abuso. Liderança sem amor se transforma em ego. E infelizmente, meus queridos, o mundo entrou tanto na igreja, que muitas vezes começamos a medir liderança espiritual da mesma forma que o mundo mede liderança humana. Infelizmente. É um erro que tem acontecido. Medimos ou achamos um bom líder usando medidas humanas e não aquilo que o Senhor nos ensina. Nós queremos líderes estrategistas, nós queremos líderes influentes, nós queremos líderes que façam a igreja crescer, nós queremos gestores, empreendedores, comunicadores e bons administradores.
Mas quando nós chegamos aqui no nosso texto de 1 Pedro, capítulo 5, Pedro não fala sobre estratégias. Pedro não apresenta aqui meios de crescimento. Ele não fala sobre técnicas de liderança, ele não fala sobre influência ou marketing ou expansão. Pedro fala sobre pastoreio. É sobre isso que ele fala. E talvez o grande perigo do ministério, do oficialato, seja exatamente este. Alguém pode apresentar liderança espiritual sem possuir coração pastoral de líder. Eugene Peterson, um escritor canadense, pastor presbiteriano canadense já falecido, em seu livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus, ele diz que é possível fingir ser pastor sem sê-lo. Ele diz isso, é possível, é muito possível. Alguém fingir ser pastor sem de fato ser pastor. O líder que Deus quer, o coração verdadeiro de um líder, não é, antes de tudo, alguém capaz de construir um império. Não é. É alguém disposto a cuidar das ovelhas de Cristo. E é exatamente isso que nós vamos ver no nosso sermão de hoje. É exatamente isso que nós iremos aprender com esta pequena passagem, mas rica e preciosa para as nossas vidas. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura dos textos. Peço que você olhe mais uma vez para o verso 1, que diz o seguinte: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Vamos ver o que ele vai pedir daqui a pouco. Mas vamos aqui para o verso 1. Pedro inicia a sua passagem com um apelo aos presbíteros da igreja. O termo presbítero aqui, o qual dá origem, ao nome da nossa denominação presbiteriana, ele traz um entendimento interessante de que esses presbíteros, ao qual Pedro fala aqui, eles poderiam ser os pastores da igreja ou oficiais da igreja, que foram nomeados para os seus ofícios. Esse termo, ele cabe para as duas coisas. Então, Pedro pode estar se dirigindo agora tanto a pastores como a presbíteros, oficiais da igreja. Tanto é que nós, na nossa igreja, na nossa denominação, nós utilizamos até mesmo o título de presbítero também para o pastor. O pastor também é um presbítero, conforme a nossa denominação, um presbítero docente, enquanto os oficiais, os demais presbíteros, são presbíteros regentes. Pedro está se referindo a esses dois grupos, líderes, oficiais, pastores, nomeados para o seu ofício. Pedro se diz aqui: eu, presbítero, como vocês, como eles. Interessante aqui, porque Pedro é um apóstolo, correto? Pedro é um apóstolo, mas ele se identifica também como um presbítero. Mas entenda, presbítero e apóstolo são coisas totalmente diferentes. São títulos e funções completamente diferentes. Tem gente que gosta de se assemelhar e achar que é a mesma coisa, mas não. Não é. Presbítero é uma coisa, apóstolo é outra coisa. E é importante destacar isso, porque há diferença nesses ofícios. Por exemplo, haviam certos critérios estabelecidos no Novo Testamento para o papel do apóstolo. Haviam critérios ali muito bem estabelecidos. Por exemplo, um apóstolo precisava ter sido um discípulo sob o ministério de ensino de Jesus. Ele precisava ter sido discípulo debaixo do ministério terreno de Jesus Cristo. Ele precisava também ter sido testemunha ocular da ressurreição. Outro critério, e talvez o mais importante de todos, era um chamado direto e imediato para o ofício pelo próprio Cristo. Estes eram os principais critérios para um apóstolo: ter sido discípulo sob o ministério de Jesus,
ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo e ter sido chamado, comissionado para o ofício pelo próprio Cristo. Sabe algo interessante? É justamente por causa desses critérios aqui que a autoridade apostólica do apóstolo Paulo foi tantas vezes desafiada no Novo Testamento. Nós vamos perceber, lendo as cartas de Paulo, que por várias vezes ele precisou defender o seu apostolado. Várias vezes. Porque diziam que ele não se encaixava nesses critérios. Que ele não estava ali debaixo de todos esses critérios. Ele não havia sido um discípulo durante o ministério terreno de Jesus. Tampouco Paulo havia sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E Jesus apareceu a Paulo apenas depois da sua ascensão ao céu, conforme nós lemos no livro de Atos. O apostolado de Paulo foi tão extraordinário que ele precisou ser confirmado diante daqueles que tinham os critérios satisfeitos de forma óbvia. Paulo precisou ter o seu apostolado confirmado pelos outros apóstolos, que se encaixam em todos esses critérios. Conforme eu disse, alguns vão dizer que é possível receber o dom do apostolado em nossos dias. A pergunta que fica é como esses que se dizem apóstolos hoje podem comprovar o seu apostolado diante dos 12. É impossível, não tem como. O apostolado é um ofício extraordinário, enquanto o pastor, presbítero, diácono são ofícios ordinários, estabelecidos por Deus através dos seus apóstolos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E ele continua, eu sou testemunha, eu sou coparticipante. O termo testemunhar aqui é interessante, e eu gostaria de chamar a sua atenção também para esse termo, porque ele traz dois sentidos. O primeiro sentido aqui é o sentido de ver o que aconteceu. Testemunha é aquele que viu o que aconteceu. Por exemplo, quando um acidente acontece, chamam ali testemunhas que viram o acidente acontecer. Este é o primeiro significado da palavra testemunha. O segundo significado é proclamar o ocorrido. E Pedro se encaixa nos dois. Pedro é testemunha, ele viu o que aconteceu, e ele agora também proclama o ocorrido. Pedro se encaixa nos dois. Ele viu o Supremo Pastor morrer. E esta memória profundamente conduz Pedro a proclamar o que ocorreu. E não só proclamando, mas Pedro diz também se tornando coparticipante do sofrimento de Cristo. Através da conversão, queridos, nós somos unidos a Jesus. E unidos a Jesus em tudo, em seu sofrimento, em sua morte, em sua ressurreição, em sua glorificação. O que Pedro nos diz aqui é que se não estamos dispostos a participar da humilhação que Cristo sofreu, se não estivermos dispostos a unir-nos ao nosso Senhor na sua humilhação, não participaremos também da sua exaltação. Pedro está dizendo, é o pacote completo. É o pacote completo. Está tudo incluso. Sofrimento, morte, ressurreição e glorificação. O texto continua, verso 2, parte A do nosso texto. Ele continua dizendo, eu peço, agora vamos ver o que ele pediu, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, que há uma ordem, pastoreai. Pastoreiem o rebanho. O verbo aqui é episcopos, de onde vem a palavra bispo. O próprio ato de pastorear dá origem à palavra bispo, ou também, como às vezes é utilizada, presbítero. Esse termo ele significa observar. Esse texto
esse termo ele significa supervisionar com cuidado. A ideia aqui não é de olhar para encontrar erros. Não, não é. Às vezes a gente supervisiona, né? O supervisor de uma empresa, geralmente, ele está ali procurando algum erro, alguma falha para poder corrigir. Não. A ideia aqui do nosso termo não é essa. Não é de ficar de olho para encontrar erros a serem corrigidos. A ideia aqui é de olhar e perceber necessidades. É diferente. É de ver o que as ovelhas precisam. É de ver qual é a necessidade das ovelhas. É de ver se há algo necessário para aquelas ovelhas. Será que o alimento vai ser necessário? Será que a água vai ser suficiente? Será que há algum perigo próximo aqui ao redor de onde elas estão? O pastorear, o supervisionar aqui, de acordo com o nosso texto, é esse. É ver se há necessidades. A segunda coisa aqui é que o rebanho é de Deus. Pastoreai, o que diz o texto? O rebanho de Deus que há entre vocês. O rebanho é de Deus. As ovelhas não pertencem aos pastores, não pertencem aos presbíteros, não pertencem aos diáconos. Elas pertencem a Deus. E quando Pedro escreve isso, ele certamente se lembrou das palavras de Jesus e da sua reinstituição junto aos 12. Lembra? João capítulo 21, verso 17, eu gostaria que você se atentasse para o texto. Diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro repete a mesma ordem aqui. Peço a vocês uma coisa: presbíteros, oficiais, pastores, apacentem o rebanho de Deus. E ele continua ainda no verso 2, parte B, e verso de número 3, olha o texto. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. A parte B do verso 2, Pedro então mostra como é esta supervisão, como é este cuidado, como é este pastoreio necessário para a igreja, necessário para o povo. E ele coloca aqui uma lista. Primeiro, não por constrangimento. É o que diz o texto. A ideia aí é dupla, pois o termo pode significar duas coisas. A primeira é a de compulsão, onde a pessoa não consegue controlar e repetidamente precisa estar à frente de um grupo. Um desejo incontrolável por domínio. Um desejo incontrolável por liderança. Quer ter o poder a qualquer custo. Pedro diz, não, o pastoreio, o cuidado, a supervisão não pode ser dessa forma. E a segunda também, o segundo significado é o de estar ali por uma exigência. Eu estou aqui porque me mandaram ficar aqui. Estou só ocupando espaço aqui, faltou gente, então eu vim. Não é por constrangimento, diz Pedro, mas sim espontaneamente. E o termo aqui é o mesmo que Paulo usa ao falar sobre as ofertas, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver posto no coração. A supervisão, o cuidado, o pastoreio é espontâneo, é deliberado. Ele é feito com alegria, é assim que Deus quer. Esse é o coração. Você líder, você que cuida de algo, você que cuida da sua família, você que lidera a sua casa. Nós, pastores, oficiais, diáconos, fazemos isso com espontaneidade, alegria. Não por sorte da ganância, continua Pedro. Pedro deixa claro aqui para nós, não é assim. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo e a Tito, ele diz que o presbítero não deve ser um homem que cobiça o dinheiro. A Bíblia é clara, queridos, ao falar
do sustento merecido do trabalhador e também daqueles que trabalham na obra de Deus. Ela é clara, ela valida esta prática através dos ensinos do próprio Cristo, do apóstolo Paulo. Mas o que Pedro nos chama aqui é lançar fora mesmo todo o desejo de poder que o ocupar uma liderança pode gerar em nosso coração. Que o ocupar um oficialato pode gerar no nosso coração. É isso que ele nos diz. Mas deve ser feito de boa vontade, diz o texto. A ideia aqui é de não esperar algo que gere em mim vontade, mas é a ideia de demonstrar através de ter um grande interesse em fazer alguma coisa. Boa vontade. E ele continua, não como dominadores dos que foram confiados, porque há alguém que confiou. Há alguém que confiou, o nosso Deus. Cristo é o supremo pastor a ser mencionado, é aquele que se manifestará e é o pastor da igreja, o supremo pastor, perfeito pastor. Ele é o dono do rebanho, ele é o dono da igreja. Mas Pedro diz que enquanto aguardamos esse dia da manifestação do supremo pastor, esse supremo pastor confiou o seu rebanho ao cuidado do seu povo, dos oficiais, dos seus líderes. Apesar então de Jesus delegar autoridade a esses líderes, nenhum deles pode abusar do poder que recebeu. Nenhum. Ninguém pode fazer isso. O abuso de poder é autoritarismo. E isso é totalmente condenável pela palavra de Deus. Pedro continua que ele também deve se tornar modelo. Os líderes da igreja devem ser exemplos para o rebanho. Exemplos. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E verso 4, queridos, por fim, diz assim, e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. É a grande promessa do descanso do trabalho, da retribuição dada pelo supremo pastor. Mas é na glória eterna. Muitos querem ser coroados nos nossos dias. Muitos querem receber os louros da vitória hoje. Muitos querem receber os aplausos hoje em dia, os elogios hoje em dia. Pedro nos diz aqui que os nossos olhos devem estar na eternidade, no final da corrida. Lá nós seremos coroados. Lá nós receberemos os louros. Lá nós receberemos a retribuição. É a promessa que precisa estar sempre diante dos olhos da igreja, de você, povo de Deus, dos oficiais aqui presentes, dos líderes aqui presentes. Os olhos na manifestação do Supremo Pastor. Queridos, o coração do líder vai muito além de um líder cheio de qualidades. Vai além de um líder gestor. Vai além de um líder motivador. Por mais que qualidades de liderança, gerenciamento, gestão, são pontos importantes, não são as qualidades que precisam estar no coração de um líder. Não são as qualidades que Deus espera de um líder. Aliás, quando uma liderança eclesiástica foca todo o seu trabalho nessas estratégias, ela entra num ciclo sem fim. Porque estratégias passam. Elas passam. Há pessoas aqui que, com toda certeza, têm muito mais tempo de igreja do que eu. Quantas estratégias você já ouviu no decorrer da caminhada sua como crente?
Não, agora está vindo algo que vai revolucionar, que vai mudar, vai fazer a igreja explodir. Quantas coisas, quantas promessas, quantos tipos de lideranças. Houve um momento que a igreja focou em cruzadas evangelísticas. Não, isso é que é importante. Grandes shows, grandes palcos, milhares de pessoas. Houve um tempo que era isso. Depois vieram igrejas em células. Não, célula é a forma que vai fazer a igreja crescer mesmo. Depois vieram as igrejas de eventos. Porém, chega um tempo que tudo isso satura. Os eventos sobrecarregam a igreja, sobrecarregam o pastor, sobrecarregam a liderança. Investimos tanto em células que a igreja ficou fragmentada. Perdemos um pouco da ideia da unidade da igreja. Fica todo mundo maluco com isso. E o que é preciso? Ver quais são as novas tendências. Ah, isso aqui não funcionou. O que será que vai funcionar? O que eu preciso fazer para manter o meu público, manter a minha igreja? Não entende que o rebanho é de Deus. Se esqueceram disso. O rebanho é do Senhor, não é nosso. Como eu disse, Deus está 100% comprometido com a sua igreja, queridos. 100%. A triste realidade do Napoleão um dia bate à porta. Pois não importa o quão boas sejam estratégias humanas falham. Elas falham. Porém, se a igreja é de Deus, o coração do líder, da liderança, precisa estar aprisionado em Deus e na sua vontade. E Pedro deixa isso muito bem claro aqui para nós. Aquilo que precisa estar no coração do seu povo, no coração da sua igreja, no coração do oficial, do líder, do pai crente, da mãe crente, do jovem crente, do adolescente crente. Pedro é muito claro aqui qual deve ser o nosso coração. E a primeira coisa é com respeito àquilo que nós proclamamos, o nosso discurso, aquilo que nós falamos. Pedro nos mostra aqui no verso 1 que é de extrema importância do testemunho, do estar unido a Cristo. E de proclamar e de testemunhar a Jesus. E nós precisamos proclamar a Cristo. Isso é testemunhar, isso é o que nós fazemos, é o que nós falamos, é o que nós cantamos. Discurso da igreja. Porém, infelizmente, o que nós temos visto são pessoas muito mais preocupadas com as suas visões estratégicas do que com o verdadeiro testemunho de Cristo Jesus. Queridos, Deus só tem um tema. E o assunto de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o único capaz de falar conosco, de trazer salvação, de trazer arrependimento e de também as verdades referentes a todos os dilemas que eu e você enfrentamos. Somente o Evangelho. Somente o Evangelho. O coração do líder tem esse discurso. O coração do crente precisa ter esse discurso. Na sua casa, o Evangelho precisa ser testemunhado, queridos. Testemunhe o Evangelho para os seus filhos. Para o coração dos seus filhos. Para o coração da sua esposa, coração do seu marido, para o seu coração.
testemunhem o evangelho. Esse é o discurso da igreja. Esse é o discurso dos oficiais, esse é o discurso dos líderes da igreja. Mas Pedro também fala da forma, como fazemos. Esse rebanho confiado por Deus precisa ser cuidado, e a forma que Pedro nos apresenta é o pastoreio. Não existe uma outra forma. Não existe uma estratégia extra-bíblica tão eficaz do que o pastoreio. Não há gerenciamento, não há gestão no linguajar. Deus fala sobre pastorear. Aqui eu creio que nós precisamos entender algo importante. Precisamos entender o que é pastorear. É importante entendermos isso e falarmos sobre isso. O que é, então, pastorear? Eu, como pastor, preciso entender. O conselho precisa entender, a junta diaconal precisa entender, a igreja precisa entender o que é pastorear. Porque nós, como líderes, como pastores, precisamos compreender. Eu sei que existem inúmeras questões secundárias. Inúmeras questões, queridos. Todos nós temos. Todos nós passamos por N questões secundárias. Todos nós temos as nossas lutas, temos os nossos dilemas, temos os nossos sofrimentos, e não podemos estar alheio a isso. Não podemos estar alheio. Como igreja, nós não podemos estar alheio aos nossos sofrimentos e às nossas questões secundárias, mas não podemos perder de vista aquilo que é primário. No cuidado, na supervisão do povo de Deus. O ponto primário aqui para Pedro é pastorear. E aqui o texto é muito claro. Pastorear, segundo o nosso texto, é ver se as ovelhas estão supridas e providenciar o quê? Alimento. Isso quer dizer então que os oficiais, líderes da igreja precisam visitar a sua casa, abrir sua geladeira e a sua despensa? Não. Não é isso. Isso é uma questão secundária, que é importante e precisa ser cuidada. Mas o ponto principal aqui de Pedro para todos nós é que o serviço primaz que a igreja deve fazer, precisa fazer, deve prestar a todos nós é alimentar. Mas isso não com a nossa opinião. Não de uma forma assistencialista, mas com a palavra do Senhor. É isso que o texto está nos ensinando aqui. As questões secundárias são importantes sim, precisam ser supridas. Aliás, esse é um dos deveres de um desses grupos de oficiais. A junta diaconal, ela tem como dever esta assistência aos membros da igreja. Esse cuidado com os membros da igreja. Mas o que Pedro nos diz aqui, que pastorear, você oficial, você líder, é alimentar o povo com a palavra de Deus. Isso é extremamente importante. E é o ponto principal. E assim é também na sua vida. Assim é também na sua família. A sua casa precisa ser pastoreada. A sua casa precisa ser alimentada. A sua casa precisa ser suprida. Você, crente no Senhor Jesus. Você, servo de Deus. Você, homem, mulher, crente no Senhor. Não negligencie o pastoreio da sua casa, em nome de Jesus. Terceira coisa, o nosso coração também precisa ter uma expectativa correta. O coração precisa ter as expectativas certas. O trabalho, queridos, e aqui falo para os oficiais, líderes, diáconos, você que é líder de sociedade, enfim, ministério na igreja. O trabalho, ele acarreta desgaste. Físico, emocional, e é intenso, intenso. Por vezes você vai precisar se compadecer de alguém.
Você vai precisar corrigir alguém. Você vai precisar repreender alguém. Você vai precisar ensinar alguém, a disciplinar alguém, advertir alguém. Por vezes pode até parecer uma tarefa ingrata. Você vai ficar esperando um elogio. Poxa, não vai nem me agradecer. Você vai esperar um aplauso. Pelo menos um tapinha no ombro. Mas a recompensa prometida a nós, ela não está aqui. É o que Pedro nos diz. Ela está quando o Supremo Pastor se manifestar. Então, querido, alinhe a sua expectativa. Alinhe a sua expectativa mesmo, hoje, urgente. Redirecione o seu coração. Redirecione aquilo que você espera. E por fim, o nosso coração, ele precisa estar alinhado. Precisa estar com as diretrizes certas, nos trilhos certos, no caminho certo. E as diretrizes são de Deus e não as nossas. O texto nos diz que o coração ele precisa agir com alegria e não constrangimento. E lembre que constrangimento, como a gente aprendeu, tem 2 significados, lembra? Pode ser uma compulsão que você tem, ou às vezes até uma vontade extrema de domínio. O coração do líder é alegre. O coração do líder é deliberado. O coração do líder, o coração do crente, é generoso, é espontâneo. É o que o texto nos ensina aqui. Precisa ser também, o nosso coração precisa agir por boa vontade, não por ganância. O trabalho na obra de Deus, meu querido, é pela palavra, reconhecido como digno. De retribuição, sim, mas não pode ser isso que move você. Não pode ser. O líder não faz porque é aplaudido, porque é ajudado, é reconhecido, é retribuído. Não, ele faz porque ama fazer. Ele faz porque ele quer fazer. Ele faz porque há em seu coração um interesse por fazer. Assim é com o próprio Deus. Nós não agimos para com Deus porque iremos receber algo dele. Não. Quem prega isso é a teologia da prosperidade, não a Bíblia. Não é a Bíblia. Fazemos porque amamos a Deus. Fazemos porque queremos fazer diante dele. Fazemos porque nós temos de fato interesse no nosso Deus. E queremos esse Deus. O líder também, o coração, ele trabalha com exemplo e não domínio. O líder, ele vai à frente. Ele não vai no fim da fila, empurrando. Não, ele vai à frente. Ele lidera seguindo o exemplo do próprio Jesus, do próprio Cristo. Então a pergunta que fica para nós é: como está o nosso coração, o seu coração crente? Os nossos corações líderes, como estão nossos corações? Alinhados, ajustados com a vontade de Deus? Será que você não tem vivido uma vida cristã esperando algo do Senhor? Achando que Deus deve retribuir você de alguma forma? Achando que Deus deve, sei lá, encher sua conta bancária diante de tanto sacrifício que você faz por Ele? Alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração. Hoje existe, queridos, uma pressão enorme para transformar líderes e oficiais em empresários, estrategistas, gestores. Mas eu gostaria de ler aqui mais um trecho do livro de Eugene Peterson. Ele diz que para os pastores, e aqui eu acrescento oficiais, líderes e crentes, a integridade ela tem a ver com Deus e não com dirigir uma empresa religiosa. Não é sobre estratégia, não é sobre gestão, não é sobre gerir pessoas.
mas é sobre uma vida íntegra diante de Deus. Porque quando o coração pastoral é perdido, o ministério se torna entretenimento religioso. Somente isso. Somente isso. Iremos perder o nosso tempo com tantas coisas. Iremos jogar o nosso tempo fora com um monte de coisa. Porque perdemos aquilo que é essencial mesmo nas nossas vidas. Na nossa igreja. Que Deus restaure o nosso coração, queridos. Que Deus restaure as nossas expectativas. Que Deus, Ele restaure mesmo a forma como nós vivemos. E que Deus restaure o testemunho dEle, o discurso dEle em nossos lábios. Em nome santo de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Que Ele te capacite. Você oficial, você líder, diácono, você crente. Na condução da sua vida. Na condução da sua família. Na condução do seu trabalho, na sua casa. Em nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé nesse momento. Ore ao Senhor. Se há algo que precisa ser restaurado, queridos. E aqui eu peço que você olhe para a sua casa, para a igreja, para o ministério ao qual o Senhor te chamou, para a vocação a qual você tem. Veja se não há algo que precisa ser restaurado. Talvez é necessário que o discurso, o testemunho do Senhor seja restaurado na sua vida. Talvez a forma. Quem sabe você está com as expectativas erradas. Ou um coração desajustado. Ore nesse momento, em nome de Jesus. Peça a Deus mesmo que restaure, que transforme, que mude. A forma como você tem cuidado daquilo que Deus te deu. Da forma como você tem gerido aquilo que o Senhor te deu. Para nós, líderes, oficiais, presbíteros, diáconos, a forma como temos pastoreado o rebanho que o Senhor nos deu. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por ela. E a palavra do Senhor, ó Pai, de fato é viva e poderosa. Ó Deus, e vem de encontro ao nosso coração. Por vezes, ó Deus, ó Pai, nos consolando, mas textos como esse, Deus, ó Pai, também corrigindo a rota, realinhando os nossos corações, renovando, Deus, ó Pai, o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, Deus. E que de fato o Senhor faça isso, ó Pai, no meio do teu povo, na tua igreja, em nome de Jesus, discurso, testemunhando a Ti, a forma correta, cuidando daquilo que o Senhor nos deu, pastoreando, supervisionando o que o Senhor nos deu, com as expectativas corretas, Deus, e com o coração, Deus, ó Pai, no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa o teu povo, abençoa pais, mães, maridos, esposas, líderes aqui presentes, crentes aqui presentes, diáconos, presbíteros, a minha vida, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida de nós e nos ajude. Dá-nos um coração mesmo transformado pelo Senhor, mudado pelo Senhor. Movido, Deus, ó Pai, pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Amém e amém.